no capítulo 1, vamos fazer uma breve leitura. Neemias, capítulo 1, do verso 1 em diante. Vai dizer o seguinte. Os irmãos acharam? Os irmãos acharam? Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante. Vai dizer o seguinte: no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem. As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste, com teu grande poder e com tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos, que agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então aqui essa noite eu quero falar um pouco sobre o propósito. E nós vamos ver que quando nós entendemos o propósito da nossa vida, quando nós entendemos o chamado de Deus na nossa vida, nada nem ninguém pode impedir de se realizar o que Deus tem para nós. Essa é uma verdade. Essa é a primeira lição que nós tiramos do livro de Neemias. Neemias era copeiro do rei. Ele exercia, não era qualquer função. Copeiro tinha sim uma certa importância. Ele era uma espécie de um primeiro-ministro. Ele era uma espécie de conselheiro do rei. Então, Neemias, quando entende o seu chamado, a primeira coisa que Neemias faz é renunciar a tudo aquilo. Quando nós entendemos o nosso chamado, nada nem ninguém pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. E isso é de fundamental importância na nossa caminhada. E não se limita apenas no ministério. Algo que a gente precisa corrigir em nós é que a gente acredita que a gente vai manifestar a glória de Deus só no ministério, só na igreja. Se nós formos ver aqui, nós vamos analisar um pouco mais profundo. Neemias não foi usado por Deus para ser um ministro da palavra, para ser um ministro de louvor. Ele foi usado por Deus para ser um governador, para ser um político. Ele foi usado por Deus para manifestar a glória de Deus no meio da política. Restabeleceu, reconstruiu as muralhas, reconstruiu a cidade. Então nós temos que entender que não é só aqui na igreja que Deus tem propósito para nós, mas é no meio da sociedade, no meio da sociedade na qual nós estamos inseridos, no meio da nossa cidade, no meio do nosso estado, no meio da nossa nação. Talvez o propósito de Deus para a tua vida não seja tu pregar aqui em cima do púlpito, nem tu ser um ministro de louvor, nem tu ser um evangelista, um missionário. Talvez a vontade de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a tua vida, seja tu ser um advogado cheio da glória de Deus, um médico cheio da glória de Deus, um
autoridade, influente, cheio da glória de Deus, como foi Neemias. E Neemias, quando viu tudo aquilo ali, quando ele ficou sabendo daquela situação, ele se indignou. Ele não pode estar acontecendo isso. Então, uma das lições que nós aprendemos para entender o chamado de Deus na nossa vida, aquilo que mais queima no nosso coração, aquilo que a gente mais fica indignado, é um primeiro sinal. Talvez tu esteja aqui essa noite não entendendo o chamado de Deus na tua vida. Talvez aquilo que tem causado mais indignação em ti é naquela área que Deus quer te usar. Vou dar um breve testemunho meu rapidamente. Antes de começar a trabalhar com os jovens, quando eu via assim, eu admirava muito quem estava pastoreando os jovens, quem liderava os jovens. Eu dizia assim: Senhor, para trabalhar com os jovens tem que ter uma dinâmica muito grande, tem que ser, sabe? Tem que ser literalmente alguém atualizado e tal. Eu não via aquilo em mim, mas eu via certas coisas que aquilo me indignava, assim, podia ser diferente, podia ser de outra maneira. Por que não vai por aqui? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas eu nunca imaginava que era naquilo que Deus queria me usar. E hoje eu tenho certeza que Deus me chamou para pastorear jovens. Eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. E nós temos vivido momentos de coisas sobrenaturais vivendo na nossa vida. E isso acaba refletindo na nossa intimidade com Deus. Porque quando nós entendemos o nosso chamado, nós vamos ver aqui, quando Neemias entendeu o real chamado da vida dele, a primeira coisa que ele foi orar. Quando entendemos o nosso chamado, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar a face de Deus. E não é viver de cargo, sabe? Uma das coisas que a gente precisa corrigir também é isso. A gente, muitas vezes, veio uma onda que, o camarada vive só de cargo, o camarada está só cheio do manto ali porque é líder, porque é pastor. Não! Quando nós entendemos o nosso chamado, é automático, nós entendemos que eu não consigo fazer isso com as minhas forças, eu preciso de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou botar minha boca no pó, eu vou pedir para Deus capacidade, vou pedir para Deus para me capacitar, para ser canal de bênção para outras pessoas. Isso é natural. E foi a primeira coisa que Neemias fez. Neemias orou. Então, muitas pessoas vivem perdidas, sem saber o que fazer, vivem uma mediocridade, vivem um cristianismo mediano, porque não entendem o chamado de Deus, não entendem o propósito de Deus. E aí ficam como barcos, como um barco à deriva, vai para onde a maré leva, não tem um objetivo, não tem um foco. Deus te chamou para a glória dele. Nós temos o nosso principal objetivo, o principal propósito de Deus é nos salvar. E no meio dessa caminhada, antes de nós alcançarmos esse objetivo, Deus quer te usar aqui nessa terra. Deus tem um propósito específico. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Ontem nós estávamos no alinhamento com os jovens, o Samuel estava falando sobre isso. No reino de Deus não tem ninguém inútil. Deus te chamou para algo. Talvez não seja aquilo, talvez seja lá no teu trabalho. Como eu falei, talvez seja como um médico, como um advogado, como um pedreiro, qualquer lugar onde tu esteja, manifesta a glória de Deus. Seja canal de bênção para as pessoas onde tu estás inserido. Muitos não entendem isso, ficam brigando por posições, não, Deus me chamou para pregar, então, porque essa pandemia veio e também revelou muita coisa. Quantas igrejas que fecharam? Fecharam as portas fora do propósito de Deus. Os caras estavam só brigando por espaço. Não tem espaço, vou montar o meu ministério. E aí veio, meu irmão. E não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para manter a igreja, e não tinha contribuição, e fechou tudo. Agora, quando nós estamos no propósito de Deus, vem o camarada e fala: não, fica aqui, pode ficar. Não precisa pagar aluguel. Quando os negócios passarem, tu paga. Quando nós estamos na direção de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nada nem ninguém pode nos impedir. Não é a nossa capacidade. Neemias não era um construtor, não era um engenheiro, não era um pedreiro, ele era um copeiro. Mas ele foi lá e construiu as muralhas em 52 dias, porque ele entendeu quem ele era. E entendeu o que Deus podia fazer através da vida dele. E foi fazer o que tem que ser feito, foi orar, foi buscar a direção de Deus. Outra coisa que nós vimos aqui é renúncia. Quando nós temos um propósito, nós não somos apegados, nós não nos movemos por bens materiais, por dinheiro. Não nos movemos por isso, não nos movemos por fama, não nos movemos por posição.
Quando entendemos o propósito, a renúncia fica fácil na nossa vida. Nós não olhamos para nada disso. Quando nós entendemos o chamado de Deus, a gente só pega e fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Nós fazemos o que Jesus fez. Jesus se despiu da sua glória. Era Deus, mas se entregou por nós. Veio aqui, se entregou por amor a mim e a ti. Então, porque entendeu quem Ele era o Filho de Deus, e foi para isso que Ele foi chamado, para morrer e ressuscitar por nós. E a nossa maior esperança aqui é que Ele ressuscitou, e um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Aleluia. Esse é o principal motivo, esse já é o principal motivo por qual todo cristão não deveria andar cabisbaixo. Nós deveríamos andar com a nossa cabeça erguida. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vivo está, e nós também um dia vamos morrer e vamos ressuscitar e vamos morar com Ele em glória. Isso é que nós temos que nos mover. Esse é o nosso principal propósito de vida: conhecer Jesus. O segundo propósito é fazê-lo conhecido. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando muitas pessoas não entendem o seu chamado, não entendem o seu propósito de vida, ficam vagando, sabe? O vento vai para onde o vento leva, vai para onde a maré leva. Não tem um foco, não tem um objetivo. A segunda coisa que nós vimos aqui em Neemias, depois da renúncia, ele não deixou o medo atrapalhar o seu propósito. Durante o tempo ele ia assim, como o menino falou aqui, Marcos falou aqui, Elias teve medo e se enfiou numa caverna, mas não deixou o medo atrapalhar o que Deus tinha para a vida dele. A primeiro momento que ele ouviu a voz de Deus, ele já saiu da caverna. E Neemias também. Neemias não teve medo. Lá no capítulo 2, no verso 2 e 3, vai dizer o seguinte: olha só, 2 e 3. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo. Aí no verso 3, olha só: mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então ele confessa que ele ficou com medo. E ele ficou com medo, sabe por quê? Porque quando alguém ficava assim, quando alguém trazia alguma dúvida na presença do rei, vamos supor, o cara estava feliz ali, de repente ele mudava fácil, ele estava, sabe, aquele dia meio cabisbaixo. Se o rei duvidasse dele, não tinha duas conversas. O rei já mandava assim: estão tramando contra mim, vou pegar esse cara e vou matar. Já mandava matar, não tinha conversa. Então, aquilo ali era algo que ele podia trazer para ele, algo que ele podia perder a vida. E ele não conseguia esconder. E geralmente o rei fazia isso: eu mandava tirar, mudar de cargo, retirava, afastava. Não queria alguém que demonstrasse alguma dúvida, porque naquela época era comum as pessoas fazerem tramas para querer tirar o reinado. Então eles se levantavam contra o rei, por isso que ele era copeiro. As pessoas costumavam envenenar os reis, então ele precisava provar o vinho, provar as coisas antes do rei, para não ser envenenado. Então é algo que eles tinham muito cuidado em relação a isso. E Neemias aparece perante o rei com tristeza, e ele ficou com medo de falar para o rei qual o motivo, porque o rei poderia simplesmente pegar e mandar matar ele, que o rei não ia gostar daquilo ali. Como assim tu quer me abandonar? Tu é meu homem de confiança, agora tu quer ir para um lugar e reconstruir muro? Que isso? Não, tem que ficar aqui. Mas ele pegou, orou antes. Ele vai dizer: depois de ter orado a Deus, eu peguei e falei. Então, ele não deixou o medo tomar conta da situação, mesmo com medo. Então, quando nós entendemos o chamado, mesmo com medo a gente age, mesmo com medo a gente sai da caverna e vai atacar, e vai caminhar, mesmo com medo. Neemias não deixou o medo tomar conta da vida dele, para viver o propósito de Deus, porque entendeu o propósito de Deus na vida dele. Quando aprendemos a confiar em Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente. Não seja ansioso, espere o tempo de Deus. Algo que a gente aprende aqui também: Neemias esperou o momento certo para ir falar com o rei. Não ficou, sabe, naquela ansioso. Não, eu entendi meu chamado, mas agora eu quero sair. Não, entenda que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo.
E quem entende o chamado, quem entende o propósito, age na hora certa, confia em Deus, espera a resposta de Deus e sabe que Deus está no controle e que Deus vai agir naturalmente na vida dele. As oportunidades vão aparecer. Não adianta querer trocar os pés pelas mãos. É na hora e no tempo de Deus. E quem entende o propósito vive, não vive ansioso, não vive preocupado, mas vive debaixo da direção de Deus. Dá um passo sempre na direção de Deus. Anda conforme Deus quer. Amém? Amém. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Neemias se preparou para viver o propósito de Deus. O verso 2, no capítulo 2, do 4 a 9, olha só. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondeu. O que deseja que eu faça? No verso 4. Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desses materiais para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Glória a Deus. Ele planejou tudo. Quando ele chegou para falar com o rei, ele já tinha planejado tudo, já tinha se preparado. Ele entendeu o chamado, entendeu o propósito, foi orar, buscou a Deus e certamente, talvez tenha colocado no papel alguma coisa, não sei o que ele fez, mas ele planejou minuciosamente quais seriam os passos dele. Então não adianta querer viver o propósito, querer entender o propósito, é preciso eu me capacitar para viver o propósito de Deus. Quer viver algo de Deus? Começa a se capacitar. Tem algo queimando no teu coração? Já começa a se mover. Algo que eu aprendi com o pastor Silas Malafaia, já começa, talvez tu tenha algo, uma chama no teu coração para fazer, já começa a orar pelo teu ministério, talvez pela função que tu quer exercer na sociedade, já começa a orar, já começa a se preparar para isso, espiritualmente, e se capacitando também, começa a se preparar. Não adianta querer ser um ministro de louvor e não querer se preparar não querer aprender como é que faz para cantar, não querer tocar um violão, não se dedicar para tocar violão. Eu quero ser um violinista na casa de Deus. Mas o cara não se dedica para o ensino, como é que vai ser? Então tem que se preparar. Se quer viver o propósito de Deus, tem que se preparar. Neemias se preparou. Não era um construtor, mas se colocou à disposição. Falou: eu não sei isso aí, mas eu vou planejar isso aqui e vai dar certo, porque Deus está no controle de tudo. E cada coisa que ele fazia, olha só, no final do verso que a gente leu, olha só. Esses períodos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quem entende o propósito de Deus sempre dá glória para Deus. Nunca é para nós, nunca é só para nós, é sempre sobre Ele. Aleluia. Quem entende o propósito não se preocupa com a fama, não fala: eu estou aqui por causa da minha capacidade, não, é para a glória de Deus. Foi Deus que me colocou. Foi assim que Neemias se moveu. Foi assim que Neemias se moveu. E muitos de nós estamos atrapalhados, falando de igreja brasileira. Se a igreja brasileira entender o propósito do que é ser igreja, a gente vai virar esse país de perna pro ar. Quando nós entendemos que não é só aqui dentro das quatro paredes que nós temos que manifestar a glória de Deus, mas lá fora, no meio da sociedade, onde eu estiver, nós vamos virar esse país de perna pro ar. Aí sim vai vir um verdadeiro avivamento. Aí sim nós vamos ser reconhecidos como um país cristão de verdade, não como um país corrupto, não como um país, da prostituição, não como um dos países que mais
como um país do carnaval, mas vamos ser reconhecidos como um país que adora a Deus. Nós entendemos o nosso propósito de vida, começando pelo individual, por cada um de nós. E por que isso não pode começar por aqui, por nós? Por que não pode começar por mim e por ti? Quando Deus quer fazer, Deus só quer alguém que fala, eis-me aqui, alguém com coração sincero. Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Não nasceu lá, não viveu lá. Ele podia dizer assim, não tem nada a ver com isso, deixa os caras, deixa eles se ferrando lá, não quero nem saber disso. Mas ele, quando ele ouviu aquilo ali, tomou para ele, não passou por nada, eles não estavam vendo aquilo por culpa dele, mas ele assumiu a responsabilidade assim, eu vou lá e vou dominar isso aí, eu vou reconstruir a cidade. Eu sou um copeiro, não sei construir, mas eu me coloco à disposição, Senhor, me usa para reconstruir aquela cidade, não só os muros, mas a cidade. E foi isso que Deus fez, através da vida dele. Então, meus irmãos, é de fundamental importância nós entendemos o chamado de Deus. E como já falamos aqui, não só aqui dentro, mas fora também. Se preparar, não só aqui para exercer os ministérios aqui, mas como eu venho falando aqui, tu ser um advogado, se dedica, quer ser um jovem cheio da presença de Deus, um advogado, um engenheiro, se prepara para isso, Busca assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em segundo, tu vai lá, cara, e mete ficha, se dedica, se prepara. Seja o melhor. Aonde tu estiver. Não se mova por orgulho, mas tenha essa consciência que tu é filho de Deus. E dentro de ti habita o Espírito Santo. Tu tem capacidade sim para tu ser o melhor da tua sala, o melhor do teu trabalho. Ser o melhor onde tu estás. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus, e quando nós começamos a viver o propósito de Deus, é natural que nós vamos enfrentar oposição. Elias estava vivendo o propósito de Deus na vida dele, mas enfrentou oposição. Veio uma Jezabel lá, endemoniada lá, e quis acabar com a vida dele, mas deu ruim para ela. Porque quem está com Deus, meu irmão, dá ruim para todo mundo que se levanta. Quando nós estamos na direção de Deus, nada nem ninguém pode nos parar. A verdade é essa. Então Neemias enfrentou a oposição. No capítulo 2, no verso 10, a gente vai ver isso, olha só. Capítulo 2, no verso 10. Mas, quando Sanbalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Então, meu irmão, o povo estava lá, a cidade estava destruída, e quando alguém se colocou à disposição para reerguer aquilo ali, logo já se levantaram os críticos. E vai ser assim com a gente também. Tu quer ser o melhor no teu trabalho, tu quer manifestar a glória de Deus no lugar onde tu estás, tu queres levar o reino de Deus para dentro onde tu estás inserido, no teu colégio, no teu trabalho, saiba que tu vai encontrar pessoas que serão contrárias. Tu vai encontrar Jezabel pelo caminho, tu vai encontrar Tobias, tu vai encontrar Sanbalate. E isso faz parte de quem se coloca à disposição para viver o propósito de Deus, para quem entende o propósito de Deus. Vão ter os críticos, mas isso não pode nos parar. Se eu tenho chamado, se eu tenho um propósito, se eu estou andando conforme a palavra de Deus, as críticas vão vir, mas eu não posso parar por isso. E se tu está parado aqui por causa de críticas, se tu está, enfiado numa caverna, é dia de tu sair da caverna. Se tu estás parado por causa de uma palavra que lançaram sobre a tua vida, Deus está te chamando para fora, bora, vamos caminhar. O reino de Deus precisa ser manifestado. Pessoas estão aí fora, querendo ouvir algo da parte de Deus através da tua vida. Tu precisa ser canal de bênção para outras pessoas. Casais estão se separando porque tu está sendo omisso. Sabe, Deus tem um chamado para a tua vida. Aleluia. E talvez pessoas tenham te ferido. Isso está te impedindo de viver o que Deus tem para a tua vida. Não,
levanta a tua cabeça, Deus está aqui hoje te chamando. Vem que eu estou contigo. Vem que eu não vou conseguir te parar. Vem que eu estou contigo nessa jornada. Então, Neemias entendeu tudo isso, meus irmãos, e nós precisamos entender. Se nós entendemos isso, nosso foco vai estar. Eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida. Eu sei aonde eu quero chegar, onde eu vou chegar. Eu tenho um sonho de realizar isso. E isso é algo que está na direção de Deus, algo que, sabe, não oferece a identidade de Deus, está na direção de Deus. Meu irmão, nada nem ninguém pode te parar. Quando tu entende isso, nada nem ninguém para o que Deus tem para a tua vida. Nada nem ninguém para. Nada nem ninguém para. Quando nos colocamos na brecha, é normal aparecer pessoas para nos desanimar, ou por inveja, ou por não ter a mesma visão que Deus te deu. O cara não tinha a visão que Deus tinha dado para Neemias, não tinha o sonho que Neemias tinha. Neemias já viu. Eu tenho certeza que quando o irmão dele falou aquilo ali, quando o rei já liberou para ele aquela oportunidade de ir lá e reerguer, ele já viu a cidade toda reerguida, as muralhas feitas, ele já viu tudo acontecendo. E é assim que Deus faz. Quando Deus tem algo na nossa vida, Deus já dá a visão exatamente como vai ficar. E aí as pessoas não entendem, querem se levantar contra porque não tem a mesma visão que tu tem. E entenda isso. Talvez tu tenha parado por causa disso. Não, ergue a tua cabeça. Tu tens um objetivo, vai. Ou tu está com medo de fazer, com medo da opinião das pessoas. Não, vai e vive o que Deus tem para ti. Aleluia. Seja igual João Batista. João Batista teve a sua cabeça arrancada, mas viveu o propósito de Deus. Teve um ministério que não durou nem um ano, quase. Mas viveu o que Deus tinha para ele. Aleluia. E o que Jesus falou? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Porque ele não temeu nada, não temeu perder a sua própria vida. Quando entendemos o propósito de Deus, nada nem ninguém, nem mesmo as ameaças de morte, podem nos parar. Que tipo de igreja nós somos? Os apóstolos não temiam a sua própria vida. Viveram, foram crucificados, foram arrastados, esfolados, decapitados. Só teve um que morreu de velhice, mas o resto não, porque entenderam o propósito de Deus. E nem mesmo o medo da morte, quando alguém entende o propósito de Deus, nem mesmo o medo da morte nos para, porque todo mundo tem medo de morte, todo mundo tem medo de morrer, mas a gente sabe aonde nós vamos chegar. Isso é natural do ser humano, nós somos seres humanos. Ou tu acha que João Batista também teve medo de morrer? Tanto que ele falava, eu não sou digno de desatar as sandálias, eu sou digno de carregar as sandálias, esse que vem depois de mim, e tal. E quando ele foi preso, ele falou, enviou 2 discípulos, vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias mesmo. Então é normal, nós somos seres humanos. Mas nós temos um propósito, um objetivo, que é alcançar o céu. E esse é o maior, isso é a nossa maior motivação. Nossa maior motivação tem que ser essa. Entenda, Deus te chamou para viver para a glória dele. Deus te chamou com um propósito, tu ser bênção, tu ser luz do mundo, tu ser sal da terra. Deus te chamou para isso. Nada pode fazer com que tu pare na caminhada, porque tu tens um propósito. Deus te chamou por um propósito. Deus não tem ninguém no reino de Deus que é inútil. Vocês foram chamados para manifestar a glória de Deus, não apenas aqui, mas no meio da sociedade. Glória a Deus. Ter foco e determinação são essenciais para viver uma vida com um propósito. Nós temos que ter foco, e o nosso foco é Jesus Cristo. Se nós amarmos Jesus com toda a força do nosso coração, quando nós entendemos quem é Jesus e amarmos Ele com toda a força do nosso coração, não vai ser difícil vencer o pecado, não vai ser difícil vencer as críticas, porque o nosso foco é Cristo. E se nós temos um propósito que é manifestar a glória dele, Ele tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. Olhar para Jesus, amar Ele com a maior intensidade da nossa vida. Amar Jesus com intensidade. Para não vivermos um evangelho moralista, nós precisamos amar Jesus com força, com toda a força do nosso coração. Só assim, para vencermos nesses dias maus que nós vivemos, para viver, para manifestar a glória dele, é preciso amar Jesus
com determinação, com foco. O nosso olho tem que estar voltado para Ele, o nosso olhar tem que estar voltado para Ele, nada mais. Determinação, eu preciso amar a Ti mais, Jesus. Ora, pede isso para Ele, Senhor, me faz te amar mais. Tem uma outra canção que diz isso, me faz te amar mais, Senhor, me faz te amar mais. Se tu amar mais Jesus, tu vai tratar melhor as pessoas. Se tu amar mais Jesus, tu não vai ter medo de pregar o Evangelho dentro do teu serviço. Se tu amar mais Jesus, tu não vai ter medo. Se tu não passar no vestibular, tu não exercer a tua função, tu não vai ter medo disso, porque tu sabe que a tua vida está na mão dele. E o teu principal objetivo de vida é amar Jesus. É amar Jesus. Aleluia. É amar Jesus. É amar Jesus. Foco e determinação no amor a Jesus. Ter foco e determinação. É preciso ter clareza. Para viver o propósito, tem que ter clareza de onde quer chegar. Neemias tinha clareza. Jesus tinha total certeza. Nós vamos ler por várias passagens no Evangelho para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Jesus sabia que ele veio para cumprir a palavra de Deus. Nós também estamos aqui para cumprir as Escrituras. Nós estamos aqui para anunciar a volta de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para preparar o caminho para o retorno de Jesus Cristo. Esse é o nosso principal objetivo. Não há um motivo para a gente ficar de cabeça baixa. Não, tu tens sim, tu não está aqui à toa. Deus te chamou para preparar o caminho para a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu listei aqui. Nós vimos aqui, Neemias enfrentou várias dificuldades. Se preparou, orou, buscou a direção de Deus, enfrentou adversidades. Se for ler no livro de Neemias, vai ver que Tobias e Sanballat não se contentaram em apenas uma vez ficar ali e falar mal dele, mas tentaram desmotivar o povo. Eles viram que eles tinham construído metade dos muros assim, rapidinho, e aí então viram que não iam conseguir parar. Começaram a inventar algumas mentiras ali, querer desmotivar eles. Mas Neemias falou: nós não podemos parar. Nós temos um objetivo, a gente tem que reconstruir esses muros. A cidade tem que ser reconstruída. Nós vamos trabalhar com uma mão quando nós vamos segurar as espadas. Vamos trabalhar mais junto. Vamos fechar as brechas. Não vamos deixar a oportunidade para eles virem aqui atacar a gente. Ele não ligou para nada disso. Não ligou para as intimidações. Ele teve foco. Ele sabia o que ele queria fazer. Ele sabia exatamente o que ele iria fazer. E o perigo de a gente não viver isso, não ter a certeza de onde a gente quer chegar, sabe? Pode nos levar, trazer alguns malefícios. Pessoas sem propósito são como barcos, como eu já falei aqui, à deriva, não sabem onde quer chegar, são levados pela maré. Pessoas sem propósito são facilmente influenciadas. Neemias não foi nem um pouco influenciado. O cara veio lá, contou uma mentira, contratou um profeta mentiroso lá, falou um negócio que estava dentro do templo e tal, e ele percebeu, tinha intimidade com Deus, porque estava orando, estava no propósito, estava vivendo aquilo que Deus queria para ele, estava orando, estava com intimidade com o Pai, percebeu que aquilo que o cara tinha profetizado era mentira. Disse: não, isso é mentira, não vou lá não, vou ficar aqui, estou envolvido numa grande obra, estou focado, entendeu? Não fui influenciado. Muitas pessoas são influenciáveis porque não têm um propósito, estão perdidos, caminhando igual barata tonta, não sabem nem porque veio no mundo, está perdidaço. E aí vem um, conta uma coisa e ele vai: mas acho que é isso aí mesmo. Vem outro, vem um e fala: não, meu irmão, tenha um propósito, entenda o propósito de Deus na tua vida, senão tu vai ser extremamente influenciado. Pessoas sem propósito são vulneráveis. Já lidou com alguém que não sabe onde quer chegar? Já lidou com alguém que não tem um propósito, que está perdido assim, andando sem saber? Qualquer coisa que tu falar para ela parece que é cristal, ela se ofende. Qualquer coisinha. O pastor vai lá, faz uma correção, ela já leva para o lado pessoal. Não sei. O líder vai falar alguma coisa, já leva para o lado pessoal. É vulnerável. Não sabe onde quer chegar. Não sabe onde quer chegar. Se nós temos um objetivo, se nós temos um foco, se nós temos um propósito, entendemos o propósito, nós vamos nos tornar pessoas mais fortes. Não seremos influenciados por qualquer coisa. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei aonde Deus quer que eu chegue.
Então eu vou caminhar aqui, Deus me deu a direção e é nessa direção que eu vou caminhar. E não são as pessoas que estão dizendo que não vai dar certo ou que querem me desviar do foco. Eu tenho um foco e um objetivo e é lá que eu vou chegar. Aleluia. Deus nos deu um propósito, alcançar o céu. Somos geração eleita, então o nosso foco é isso. Não desanima a caminhada, não deixa pessoas te influenciar. Mantenha o teu foco é chegar no céu. Glória a Deus. É isso. Aí fica parando, vai e volta, vai e volta. Não. O teu foco tu só vai chegar, tu só vai alcançar o objetivo de nós encontrarmos a Deus. Então é essa a esperança que nós temos que ter. Nós temos que nos mover por isso, meus irmãos. Nos mover por isso. Pela esperança de um dia a conhecer Jesus. Nosso maior galardão. Pessoas sem propósito têm mais dificuldade em superar as dificuldades do dia a dia. O cara que não sabe o que é da vida, qualquer coisa abala ele. Tem dificuldade de se erguer. Vem um, é influenciado, né? É aquele que parece de cristal, qualquer coisinha ele se abala, não sabe onde quer chegar, e aí tem dificuldade de se erguer, vive se arrastando, porque não tem um propósito, não tem um foco. O Mora está fazendo uma coisa, ela fala, não, Deus me chamou para isso, não, Deus me chamou para aquilo. Nem sabe o que Deus quer. Aí tem algo queimando no coração, às vezes está movido pelo medo da opinião das pessoas, por medo, sabe, de viver algo novo, está ali, sabe, tem certeza, tem quase certeza, mas quer bancar o teimoso, quer ficar, sabe, fora do propósito. E aí? Aí vem um, dá uma paulada, ele cai e fica lá amuado. Tem dificuldade de se erguer. Neemias estava focado. Os caras queriam o pelego dele, mas ele estava focado no que ele tinha que fazer. Reconstruir a cidade. Eu preciso reconstruir essa cidade. Eu me recuso. E não era por causa das pessoas, é porque aquela cidade ali, aquela nação ali, foi uma nação que escolhida por Deus. Ele se indignou, não foi só por causa das pessoas, mas foi porque era o nome de Deus que estava sendo humilhado ali, que estava sendo, sabe, as outras nações estavam rindo, dizendo que tinham derrotado Israel. Israel estava sendo oprimida, e foi essa indignação que moveu o coração dele. Não pode, é a cidade de Deus, não pode, é onde está construído o templo, os caras estão construindo o templo, e está vindo vulnerável, vão vir outros exércitos, vão destruir o templo de novo. Não pode isso acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, entenda o propósito de Deus, viva o propósito, fique focado, trabalhe por algo, tenha um objetivo, onde tu quer chegar, eu tenho que chegar ali, e se mova por isso, pague o preço. Isso vai te dar mais gás, vai te dar mais casca. Quando vir alguém vai vir bater em ti, querer te derrubar, não, eu sei onde eu quero chegar. Não é a opinião dela que vai fazer eu parar, eu sei onde eu quero. E aí vai vir, vai te derrubar, e o que tu vai fazer? Tu vai sair da caverna, tu vai se levantar e vai continuar caminhando. E tu tens um propósito de vida. Tu sabe onde quer chegar. Pessoas sem propósito caminham movidas pela esperança. Pessoas sem propósito caminham movidos pela... Pessoas com propósito caminham pela esperança de onde planejam chegar. E aqui eu já vou caminhando, vou encerrar. As pessoas que têm um propósito, elas são como uma locomotiva, como um trator esteiro, elas vão passando por cima de tudo. E vão avançando. Elas se movem pela esperança de alcançar o objetivo a qual elas traçaram. Aleluia. E nada desvia o foco. E nós temos que nos mover pela nossa viva esperança que um dia é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Que alegria será, meus irmãos. Um dia nós conhecemos o Mestre. A nossa caminhada com Cristo tem que ser assim. O nosso principal objetivo é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. E nós temos que ser como uma locomotiva, passar por cima de tudo. Como um trator esteiro aí, derrubando tudo e se levando o nosso caminho, porque nós temos um objetivo, e o objetivo é conhecer Jesus e abraçar Ele. Eu alcancei, não foi por mim, foi por você, foi por ti, Jesus, que se entregou por mim. Glória a Deus, meus irmãos. Então, entenda o propósito de Deus na tua vida. Talvez tu esteja parado, triste, desfocado, porque tu não entendeu isso. Então, o primeiro sinal para entender o propósito é aquilo que queima no teu coração.
E aí as coisas vão começar a mudar na tua vida. Falo isso com convicção, algo que eu tenho vivido. Eu era uma pessoa muito instável, muito instável. Uma hora eu estava lá embaixo, outra hora eu estava lá em cima. Tinha dia que eu orava, tinha dia, sabe? Mas quando nós entendemos o propósito, nós mantemos o mesmo passo, a gente vai caminhando, não tem pressa de correr, agimos na hora certa. Ao bem das pessoas pouco importa, porque o nosso objetivo é agradar a Deus, é manifestar a glória de Deus. Aleluia. Entende que não é, sabe, não é porque, os caras querem me tosar, não, eu tenho um propósito de vida, eu tenho um propósito, eu sei que Deus me chamou, não é porque vão me dar oportunidade, não, que eu vou ficar triste com isso, não, eu sei para que Deus me chamou, então eu estou pouco me lixando se eu vou ter oportunidade ou não. Foi assim que fizeram com o John Wesley, não foi? Expulsaram o cara que ele fez, ele saiu pregando no meio das esquinas, e através da vez ele houve um grande avivamento, ficou marcado na história, porque ele tinha o objetivo de fazer com que as pessoas conhecessem o Evangelho com mais poder, Ele acreditava na manifestação do Espírito Santo, e ele queria que as pessoas conhecessem o que ele estava sentindo, e não foi opinião, não foi os outros querer tosar ele, cortar ele de pregar, ele foi lá e fez, e mandou ver, porque ele tinha um propósito. E é assim que nós temos que viver, meus irmãos, movidos por um propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? O que te move? Qual é a motivação do teu coração? Faça a pergunta para você mesmo. Não precisa me responder, mas faça a pergunta: Senhor, qual é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? Aonde tu quer chegar? Qual é o objetivo que tu quer alcançar na tua vida? Sabe? Tu quer se mover para ser reconhecido? Tu quer se mover para ter, sabe, o nome estampado em cartazes? Ou tu se move para a glória de Deus? Se tu se move por ser conhecido, por alcançar o sucesso aqui, eu tenho uma triste notícia: tu vai se decepcionar muito. Tu pode até alcançar, mas tu vai se decepcionar muito. Agora, se tu se move para manifestar a glória de Deus, seja em qualquer for lugar, seja no teu trabalho, como um médico, como um ministro de louvor, como um pregador do Evangelho, tu vai ser uma pessoa muito feliz e muito alegre. Muito alegre. Se for numa igreja pequena, numa igreja grande, se o teu ministério crescer ou não, tu vai ser uma pessoa alegre, feliz, que vai manifestar a glória de Deus para outras pessoas. Aleluia. E outras pessoas vão ver, vão dizer: eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual ao Bruno, eu quero ser igual ao Leonardo. Nós vamos influenciar pessoas, e talvez tu vai influenciar pessoas, vão te olhar, vão te admirar, e tu nem vai perceber que tu vai ser canal de bênção para eles, cara. Tu vai estar longe, mas através do teu testemunho de vida. Porque tu tens um propósito, tens um objetivo, tu sabe onde é que tu quer chegar. Outras pessoas vão se espelhar em ti: eu quero ser igual aquele cara, igual aquela mulher. Então se mova por um propósito, se coloca na brecha, sabe? Sai da caverna, vem viver continua vivendo o propósito de Deus na tua vida. Glória a Deus. O Bruno me deu até as 10 para as 9, mas eu quero entregar agora. Essas seriam as palavras que Deus colocou no meu coração. Amém. E quero convidar o pastor Luiz para fazer uma oração por nós. Eu mesmo oro. Então eu quero te convidar a se colocar de pé.